Hello, titia voltou. Hora de acessar os registros cósmicos, né? É perceptível os movimentos que são perceptíveis, os movimentos que têm acontecido aí diariamente, eu diria, né? Que realmente confirmam isso. Muitas pessoas já estão acessando seus registros cósmicos. Claro que de uma forma muito ainda, eu diria que, vou dizer superficial, na falta de outra palavra, porque é aquilo que eu falo, não sei até que ponto nós temos condições de lidar com informações tão profundas, já que nós estamos fractais de alma, numa experiência em terceira dimensão altamente limitada. A gente não consegue entender coisas relativamente simples, dirá coisas complexas, mas enfim, tudo tem um tempo. E é chegado o grande tempo de mudança deste, né, planeta, saindo de uma condição de terceira para a quinta dimensão. O que é preciso entender é que essa dimensão, essa quinta dimensão, ela não é um lugar, como muitas pessoas insistem em agir como se estivesse saindo de um lugar para outro. Não, ela é uma frequência. E essa frequência nasce dentro de cada um de nós, através desses pilares, né? Essas virtudes da alma que precisam ser praticadas. O amor, o perdão, o respeito, a compaixão, a gratidão, a alegria, enfim. Sem este trabalho, este desenvolvimento, fica complicado. Como disse o Vital, se faltar um deles, né, em especial o amor, compaixão e respeito, a casa cai. Sabe aqueles prédios feitos com areia da praia que a gente viu uns anos atrás? Mais ou menos isso aí. Não adianta. A base precisa ser muito sólida para sustentar, né, tudo que virá. É interessante como nesse áudio o Vital trouxe, né, a figura de Sananda, de Jesus, enquanto esteve encarnado. Mas mais para frente eu falo disso, porque falar de Jesus é sempre um momento que nos eleva por tudo o que ele é e por tudo que ele representa. Mas vou tentar hoje não atropelar, tentar seguir uma sequência aqui das anotações que eu fiz. Ai, Marcita, coisa linda da titia. Olha, gente, ele falou aqui, né, 10 anos atrás, 2 anos atrás, a mudança que a gente sofreu. Gente, poxa vida, junho, há 6 anos atrás, a gente já não é a mesma pessoa. A gente não, né? Vou falar por mim, eu não sou a mesma pessoa. É impressionante o volume de informações e acontecimentos que estão nos colocando diante de situações que pedem mudanças muito rápidas. Ah, eu não sei, não tem mais tempo para não sei. Sim ou não. Ah, mas e se? Esquece o se, risca isso do teu dicionário. Olha o que ele falou aqui, eu falei que não ia atropelar, mas já vou atropelar já logo de cara. Tudo acelerado, 3.000 anos em um. Oi? Mal dá tempo da gente processar uma coisa, né, minha gente? Verdade. Eu acredito que a gente está vivendo, sim, uma aceleração jamais vista. Às vezes eu paro, fico pensando assim, em 2020, quando começou aquela papagaiada toda, parece que tá tão longe. Parece que tem décadas que isso aconteceu. Décadas. Não, foi ali, ó. O que aconteceu nesses últimos 3 anos é algo inacreditável, né? O volume de informações que chegou, a nossa expansão de consciência, a nossa percepção, porque isso é que é importante,
a nossa percepção de tudo. A gente olha para o mundo hoje e fala assim, hã? A gente ouve certas coisas e fala, oi? As pessoas vêm falar com a gente certas, né? Você fica observando assim, você fala, como é que é? É uma coisa tão surreal, né? Lidar com o mundo Matrix de hoje, para quem está totalmente mergulhado, porque nós estamos na Matrix. Não tem como não estar nela. Nós não somos dela. Pelo menos eu me considero como uma pessoa que já não é. Embora eu ainda precise sair de muitas caixas, mas é óbvio que pela percepção que eu tenho hoje, eu já não estou mergulhada na Matrix. Então você ouve certas coisas que você fala, não é possível que a pessoa está dizendo isso. Ao mesmo tempo, eu fui aprendendo, como o Vital disse aqui, cada um no seu tempo, cada um no degrau da escada. Quem sou eu na fila do pão, né, para querer que os outros ajam como eu ajo? Se a gente entendesse isso, nós pouparíamos tantos dissabores e tantos conflitos, porque hoje muitos conflitos estão em se querer que o outro haja de acordo com o que a gente quer. 98% das dores advêm de relacionamentos, de forma geral. Oxe, não há a menor dúvida. Se não são 98%, está muito próximo, isso é fato. Né? O que mais nos afeta? São os relacionamentos. Seja lá o nível de relacionamento. Relacionamento com pai, com mãe, com marido, esposa, filho, relacionamentos profissionais. Há que se realmente trabalhar na harmonia. O Vital falou muito de harmonia, né? A harmonia, a harmonização. E a harmonização é algo que você precisa trabalhar internamente. Existem técnicas fantásticas para te auxiliar nesse processo, mas não vão fazer milagre. E não adianta também, vamos supor, a gente vai lá, faz um baita de um trabalho, né, terapêutico, energético. Eu fiz um trabalho energético com fulano de tal, nossa, foi fantástico. Dali a pouco eu tô ficando neurótica por qualquer almofada que tá torta no sofá. Já me estresso toda. Não adianta nada. Você vai ficar usando a técnica como muleta. Não dá. A técnica terapêutica, ela vem como um orientador, um grande suporte, mas para que você entenda que você é o agente, né, transformador da sua vida. É que aqui é muito complicado a gente conseguir fazer as coisas sozinhos. A gente precisa sim desses suportes e não faltam terapeutas fantásticos, sérios, compromissados, realizando os seus trabalhos. Mas um bom terapeuta sempre vai te dizer isso. É fundamental que você assuma o compromisso que você tem com você, com a sua melhoria. Não existe técnica milagrosa e a técnica não vai fazer o que cabe a você fazer. Vós sois deuses, não é isso? Imagine o que um Deus não pode fazer. É complexo para a gente entender isso, porque nós vivemos uma vida, numa consciência limitada. Eu já disse isso centenas de vezes. Mas há que se desenvolver diariamente o entendimento sobre essa questão de que sim, somos deuses, de que sim, detemos o poder de realizar, de curar, de transformar a nossa vida, de colaborar, né, com o planeta, com as pessoas, desde que nós queiramos. Conhecimento não assegura ninguém na 5D.
Mais uma vez, só para deixar claro, quem sabe assim ajuda as pessoas a entenderem um pouco, que não adianta elas se entupirem de conhecimento, principalmente de notícias. A notícia mais importante é a que diz respeito à tua ascensão. E a tua ascensão é trabalhada através das tuas vibrações e frequências, ou seja, a notícia mais importante é que você entenda de uma vez por todas de que não adianta ficar se contaminando com conteúdos que muitas vezes te fazem mal só para você estar bem informado. Que o que conta de verdade é o entendimento daquilo que você é, como centelha, como fractal, como um ser que está aqui estudando, aprendendo, caindo, levantando, errando, corrigindo seus erros, acumulando experiências enquanto um fractal de alma. E quando este fractal, quando chegar o momento, né, deste fractal, quando este fractal tiver cumprido o que veio cumprir, este conhecimento será agregado, né, às suas versões superiores. Aliás, já é, né? Isso acontece à medida que nós vamos vivendo, nós vamos agregando esse conhecimento. Entender que nós estamos aqui experienciando a dualidade faz toda a diferença. Especialmente para sair daquilo que se conhece como culpa. Faz um estrago na vida das pessoas que não é brinquedo, não. Voltando na própria figura de Jesus, como o Vital disse, tomando como exemplo justamente a questão da mulher adúltera, né? Quando todo mundo estava lá com a pedrinha na mão para lascar na cabeça dela e tão sorrateiramente, ardilosamente colocaram Jesus na brincadeira, porque eles são ardilosos e ele magistralmente trouxe aquela resposta, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, e quebrou as pernas de todo mundo num strike só. Faz a gente pensar nos dois lados da história. Quantas vezes a gente atirou pedras e quantas vezes atiraram pedras em nós. Por quê? Porque isso é dualidade. Você atiraria pedras ainda hoje? Será que você ainda não atira? Ou será que você não tem sido apedrejado? Independente de qualquer coisa, nós não estamos aqui para julgar. E é por isso que eu falo que a gente precisa começar a reavaliar o que está acontecendo no nosso entorno, porque não adianta entrar na loucura. Loucura é o que as trevas querem, que todo mundo entre na loucura e fique desesperado, e só fique compartilhando coisa ruim, e fique só amaldiçoando, né, essas pessoas que aí estão aparentemente trabalhando para as trevas. E eu digo mais uma vez, podem me achar a maluca do pedaço. As trevas trabalham para a luz. E quando a gente entende isso, a gente também... É como se a gente tivesse maiores condições de soltar. Porque sabe que tudo o que acontece tem um objetivo maior e que absolutamente nada vai poder mudar um plano divino. Nós já temos tantas coisas para lidar, né, nesse momento, que eu acredito que para algumas pessoas acessar esses registros cósmicos só traria confusão. Uma boa parte já está apta a acessar com toda certeza, porque vai fazer muito bom uso, né, dessas questões. Por isso que eu acredito que a espiritualidade controla muito bem isso. Quem acessa e quem não acessa. Até porque eu acredito que há também a questão do livre-arbítrio que é respeitada. Tem gente que não quer, tem gente que quer. Eles não vão impor nada a ninguém. Agora,
diante de tudo que vem, como, né, é esperado aí um grande evento, que é um baita pacote de informações e que vai permitir o nosso acesso a questões que a gente nem imagina, vai ser inevitável lidar com esse erguer de véus, querendo ou não querendo. E o que a gente precisa também entender é que quando esses véus forem erguidos, e porventura nós acessarmos vidas em que nós não fomos nenhum anjinho, há que se ter o entendimento de que naquele momento foi a experiência que eu necessitava. Justamente para mais uma vez não cair na danada da culpa, né? Eu já ouvi muitas pessoas que falam assim, nossa, às vezes eu fico pensando se na época de Cristo eu não fui uma das pessoas que flagelou Jesus ou que o condenou. Podemos ter sido. E aí? Vai se condenar por isso? Vai acreditar que ele veio aqui pagar os nossos pecados? Jesus enfrentou o sistema. Foi isso que aconteceu. Ele não veio aqui pagar pecado de ninguém, morrer pelo pecado de ninguém. Eu sempre questionava assim, pô, se ele veio aqui arcar com os pecados do mundo, até que ano? Até o ano que ele morreu? E depois? Como é que faz? Quem vem depois? Então são umas coisas que eu não vou me aprofundar muito, porque não vale a pena. Mas, se nós estivermos lá condenando ele, pedindo para que um ladrão fosse solto no lugar dele, e não dá para a gente não fazer uma analogia com os dias atuais, fica fácil de perceber que o número de pessoas, no meu entendimento, que de fato vai ascensionar, não é o número total. Não tem como. E por mais que haja um choque, para muita gente esse choque não vai dizer nada, porque ela vai continuar na vidinha dela. Existem pessoas que estão tão dominadas, tão controladas por chips, implantes, pelo que for, por uma programação do capiroto, não vai ter o que as desconecte nesta encarnação. O que não quer dizer que em encarnações em planetas, né, outros planetas de terceira dimensão, ela não tenha essa chance. Eu acredito que terá, porque todo mundo tem chance, todo mundo tem oportunidades. Mas voltando aqui, o fato de nós lá atrás termos cometido atos dos quais nós nos envergonharíamos hoje, eu acredito que seja um dos motivos de muitos acessos não acontecerem. A gente precisa aprender a lidar primeiro com o auto-perdão. E a entender de uma vez por todas que não dá para ficar vivendo de karma. Tá na hora da gente subir um degrau. O que eu desequilibrei, eu reequilibro. Ponto. Eu não preciso ficar me condenando porque lá atrás eu fiz um monte de presepada. Hoje, o meu trabalho me permite agir no caminho do bem. Ponto. O problema é que a gente consegue reconhecer o mérito do outro, mas não reconhece o nosso. Porque fomos ensinados que reconhecer o próprio mérito é arrogância. É aí que a gente se lasca de verde e amarelo. Porque nessa de só reconhecer o que é bom no outro, a gente vai só se depreciando. É o que eu falo do comparativo, né? Parem de se comparar, porque geralmente a gente se compara sempre se nivelando por baixo. Isso aí não tá certo, não. Ah, mas não tá certo mesmo. É lidar com o real. Vou falar aqui uma coisa para vocês com relação a essa questão de acesso de registros. Tomem cuidado com o que vocês pedem para o universo, porque ele traz. Aí depois tem gente que não segura o BO, fica batendo pino. Pense bem naquilo que vocês querem receber, no que vocês querem acessar
Eu acredito que para muitos é momento assim de trabalhar muito o entendimento, conversar com seus mentores. Galera, eu preciso de sabedoria ou eu preciso de maior entendimento para poder acessar essas informações. Eu não tenho a menor dúvida de que eles trarão o auxílio necessário. Então, peçam, mas com sabedoria. Uma hora, inevitavelmente, esses acessos virão, mas que até lá nós estejamos o mais preparados possível. Nossa, mas essa concordância está certa? Ah, eu não sei. Que estejamos preparados, de forma que quando isso venha, nós tenhamos condições de lidar com isso sem condenação. Porque senão o caldo desanda. A gente precisa se harmonizar e a autoculpa é um dos fatores de maior desarmonização para o ser humano. O amor, né? O amor incondicional se desenvolve olhando para as coisas com compaixão e respeito. Ele falou uma coisa aqui muito importante. Tá tudo junto, gente. Tudo faz parte, né? Então, assim, essa coisa do amor que se precisa desenvolver, né? Todos nós somos capazes de amar. Tem gente que é difícil da gente amar, né, gente? Mas trabalhando a compaixão e o respeito, garanto para vocês que já está de bom tamanho. Porque isso eu estou falando, claro, dentro dessa consciência limitada nesse momento, né? De terceira dimensão que a Márcia tem. Agora, o fato de não amar alguém não significa que você precise odiá-lo ou desejar que ele morra, se esfole ou aconteça qualquer coisa com ele. Pense que o que você desejar para os outros, você está construindo para você. Só por este motivo, eu acredito que as pessoas poderiam ser um pouquinho mais inteligentes e não desejar o mal para os outros. Mas o ideal é que elas não desejem mal, porque não é da índole delas, não por uma questão de inteligência. É aquele negócio, eu vou fazer o bem porque eu vou para a quinta dimensão. Não, não vai não. Com essa cabeça de giló aí, achando que você vai barganhar com a galera da espiritualidade, mas tu não vai mesmo. Enquanto você pensar assim, não vai não. Eles não negociam não. Pedacinho do céu. Isso aí com a espiritualidade não funciona não, gente. Vibração, frequência. Isso aí não dá para mentir. Ninguém finge estar numa frequência estando na outra. Você pode fingir palavras, você pode fingir sorrisos, você pode fingir lágrimas, você pode fingir qualquer coisa, mas energia você jamais vai conseguir fingir. Essas memórias, né? Deixa eu entrar mais no tema, né? Essas memórias começam a ser acessadas justamente porque nós estamos alcançando frequências de quinta dimensão. E foi importante ele falar aqui da questão da quarta dimensão, que muitas vezes é confundida única e exclusivamente como uma frequência onde estão os desencarnados. Vocês acham que as pessoas que têm comunicação com seres desencarnados estão trabalhando em que dimensão? Na quarta, mesmo estando encarnado. Você não precisa desencarnar para acessar a quarta. Por isso que o Vital fala, né, dessa coisa de alcançar a quinta sem desencarnar. Então, assim, alcançar frequências de quinta dimensão é um trabalho interno. São os pilares que precisam ser trabalhados. E isso vai te colocando num estado cada vez mais elevado, 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 elevado. E você passa a acessar essas vibrações mais sutis. E isso começa a reverberar em você e a sutilizar algumas questões que te permitem alcançar informações que antes, na terceira, você não alcançava. A coisa dos sonhos. Muita gente com sonhos lúcidos. Né? Pessoas com um desdobramento assim de uma forma muito clara,
né? Sabendo que está desdobrando. Desdobramentos conscientes sempre aconteceram, mas jamais no volume que acontece hoje. Então, todos esses aspectos são possíveis, ou todas essas situações são possíveis por conta de nós estarmos sutilizando, né, as nossas energias, harmonizando os nossos sentimentos, desenvolvendo as nossas virtudes da alma, que são justamente esses pilares da ascensão, que vão nos elevando. Se a gente for parar para pensar, não é complicado o negócio. A complicação está nisso aqui, ó, que fica boicotando toda hora. Será? Vira o disco. Será? Tudo é será. Será só imaginação? Não é isso? Não dá para confiar naquela vozinha que quando você pergunta, ela faz. É a primeira que vem. E aí a gente fica, putz, será? Dali a pouco acontece um negócio e fala, putz, bem que aquela voz me falou. Então aprenda a ouvir a voz. Já falei. Ah, vocês lembram que ele falou aqui, né? Jesus levou 2000 anos para adensar a energia. Eu tinha lido que eram 1000 anos. Tá aqui, 2000 anos para adensar. E caso ele não cumprisse com a missão dele aqui, já havia um plano B. Eu falei esses dias aí num vídeo, que eu nem lembro qual foi. Espiritualidade não brinca em serviço não, gente. Espiritualidade é tudo muito perfeito. Eles pensam em absoluta... Não é que eles contam com todas as possibilidades. Coisa que às vezes a gente não faz. Mas Jesus cumpriu, né? Lindamente com a sua missão. Caiu aqui. Um momento, por favor. Cumpriu lindamente com a sua missão e nos trouxe aprendizados fantásticos. Lembraremos da nossa origem, lembraremos dos locais que nós vivemos, em outros planetas, estrelas, lembraremos aquilo que nós criamos, pense que nós criamos galáxias. Ave Maria, aí na hora de co-criar um coisinho qualquer, a gente fica botando maior dúvida. Ai, será? Conhecimento é muito importante, mas quem não colocar o conhecimento em prática, quem não estiver aberto a mudanças, coloca uma resistência muito grande, gente, para a sua própria evolução. A gente precisa testar aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa experienciar, a gente precisa praticar. Se você usa o exemplo da escola, você estuda anos, depois você vai para uma faculdade para quê? Para aprender. Para quê? Para depois você colocar em prática. Não é para você guardar o conhecimento, ou é? Se você faz essa analogia da escola, as coisas vão ficando muito claras. Uma coisa que eu anotei aqui, quando ele falou, né? Voltando um pouquinho da mulher adúltera, usa-se muito, né, a frase vai e não peques mais, né? Eles adoram essa palavra pecado. Nossa Senhora, é uma idolatria por essa palavra. Qual é a tradução que eu faço disso hoje? Vai e não peques mais. Você viveu uma situação que te trouxe muito sofrimento. Agora você tem a consciência do caminho a ser seguido, do caminho reto, vamos dizer assim. Então vá e siga por esse caminho. Né? Não se perca mais num caminho tortuoso. Não tem nada a ver com pecado, tem a ver com consciência sobre as leis divinas. Essa é a interpretação que eu faço. Vamos ver aqui. Praticar para sentir. Que frase é essa? É na prática que a gente sente, é na prática que a gente aprende, é na prática que a gente assimila,
É na prática que a gente erra, mas é na prática que a gente corrige. É na prática que a gente se melhora, é na prática que a gente se eleva. Então, mais uma vez, não adianta saber, há que se agir. É a ação que determina tudo. Todos nós somos terapeutas. Jesus foi o primeiro terapeuta, um terapeuta quântico extraordinário. Curava, multiplicava, transmutava. Foi o que ele fez da água para o vinho. Isso é alquimia. Não sei como não tiraram essa passagem, inclusive, da Bíblia. Que isso é alquimia pura, você transformar, né? Algo. Água em vinho. Embora às vezes eu vou e volto em algumas questões que eu andei pensando aqui, mas como eu ainda não, eu estou ruminando, eu vou me ater aqui. Mas sem dúvida Jesus dominava a manipulação da energia. Você vê que quando ele curava, ele botava só a mãozinha dele. Ou então ele falava, pega a tua maca, levanta e vai. Ele nem tocava. Não tem aquela passagem da mulher, né, que tinha hemorragia, que tocou nas vestes dele e se curou? Ele não fez nada. Ele sentiu aquela energia tocando e parou. Quem tocou as minhas vestes? E ela, né, se apresentou como uma pessoa que tinha hemorragia, acho que há 12 anos, e que ela tinha certeza que se ela pudesse estar com ele, ela estaria curada. Então, e no poder do verbo, né, ele dizia, a tua fé te curou. Jesus nunca disse, eu te curei. Nunca. Pelo menos em alguma passagem, né? Vamos considerar as escrituras. Ele nunca disse, eu te curei. A tua fé te curou. Quando ele diz, a tua fé te curou, o que é que ele está dizendo, minha gente? O teu eu superior te curou. O teu Deus interno te curou. E ele disse, vós sois deuses, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. E eu vou dizer mais uma vez, eu já disse isso, é engraçado como a gente acredita numa cambada de gente mentirosa e oportunista, mas a gente não acredita nas palavras do Mestre. Vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. O que falta para assimilar isso? Eu sei da manipulação, eu sei de tudo isso. Não adianta ficar justificando pelo karma, nem adianta ficar justificando pela manipulação. A gente precisa aprender a desprogramar a nossa mente do programa do capiroto, que nos fez acreditar que nós somos nada, ou muito menos do que nada. E a gente precisa reprogramar no programa crístico. Eu sou eu sou tudo que sou. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou plenitude, eu sou grandeza, eu sou amor, eu sou o que vocês quiserem. Vocês podem decretar o que vocês quiserem. É este programa que precisa ser instalado. Até para que a gente tenha condições, na hora que esses véuzinhos fizerem vump, a gente possa acessar o que vem sem traumas, sem ficar, putz, você viu lá o que... Minha Nossa Senhora das coisas horríveis, o que foi que eu fiz, meu pai? E agora eu sou um condenado, eu mereço não sei o quê. Começa aquele dramalhão todo. Tem que trabalhar agora. Olha, veja só, nós estamos aqui nesse mundo, dualidade. Com certeza eu andei fazendo muita presepada lá atrás, mas hoje... eu sou o que sou. Eu me orgulho do que eu sou. Aquele orgulho saudável. Eu me orgulho do que eu sou, do que eu consegui fazer da minha vida. Da pessoa que eu consegui me tornar. Do que eu fiz com tudo aquilo que me trouxe sofrimento, do que eu fiz daquilo tudo que me trouxe alegria. E tá tudo bem. Todos os erros que eu cometi lá atrás, eu entendo que fizeram parte da minha história. E eu me perdoo
se é que há necessidade de me perdoar de algo. E só para concluir, né, a questão da crucificação, ele foi falando aqui e eu fiquei pensando, puxa vida, né? No momento ali da crucificação, né? Gente, independente das histórias, né, que são faladas de Jesus, que ele não morreu na cruz e tudo mais, mas vamos considerar essa questão, tá? Nesse momento, eu acho que foi um momento de maior compaixão, dele pedir para que Deus perdoasse justamente aqueles que o condenaram, aqueles que o torturaram e aqueles que o estavam assassinando. Diante de todo aquele sofrimento que ele vivia, ele pedir a Deus que os perdoasse é muito significativo. Perdão é algo muito significativo. Auto-perdão, então, é absolutamente significativo. Eu acredito que a passagem de Jesus por este planeta traz reflexões muito mais profundas do que as que nos são apresentadas. Se a gente para pensar no vai, não peques mais, né? Para que a gente, uma vez entendido o caminho do bem, continue nele. Quando a gente entende aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra, que a gente não está aqui para julgar ninguém. Quando a gente entende, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Que é aquilo de você não ficar se massacrando, se diminuindo pelo erro dos outros. Cada um está no seu tempo. Aqueles que te fazem mal, que te desejam mal, entrega para Deus. Não entra na energia deles. Não se contamine pelo mal dos outros. Nós percorremos um caminho tão desafiador para chegar no nível de consciência que nós temos nós temos hoje. Vale a pena retroceder para bater boca com quem... Lembra da história das 4 almas? A primeira e a quarta? A primeira se perdeu porque queria que a quarta fosse com ela para a luz, e a quarta queria ficar onde estava, e a primeira se perdeu com ela. Lembre sempre dessa história das 4 almas. Vale a pena você jogar fora tudo o que você já percorreu para estar certo, para bater boca, entrar em conflito, para dizer que você tem razão? É aquele famoso ditado, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Razão cada uma tem a sua e está tudo certo. Somos um caminhante neste grupo, nesse momento, neste planeta extraordinário, cada um na sua jornada, cada um no seu ponto do caminho, buscando, tentando, mesmo pessoas que nem imaginam o que está acontecendo. Tem muita gente que se melhora todos os dias sem saber que está passando por uma transição, que existe 5ª dimensão e nada do tipo. O que conta, gente, é o que eu falo da tiazinha de Caboró. Sabe nada, mora no meio do nada, não sabe nem o que está acontecendo no mundo, mas é o amor personificado. Você acha que essa criaturinha não vai acender? Só porque ela não sabe dos absurdos que acontecem? Seria injusto. E se existe algo que não acontece quando se fala de leis universais, é injustiça. Portanto, meus queridos, esse erguer de véus e acesso às informações, né, do nosso histórico, das nossas vivências, esse acesso se aproxima, que a gente esteja o mais preparado possível, harmoniosamente estabelecidos para receber essas informações, entendendo que nós somos o que somos, que estamos aqui justamente para aprender neste plano dual, e que o mais importante é que a gente trabalhe as nossas vibrações. O amor, o respeito, a compaixão, o perdão, a alegria, a gratidão, o compartilhar, a fraternidade, tudo aquilo, como o Vital disse, que nos eleva, tudo aquilo que nos melhora. É isso que a gente precisa trabalhar a cada segundo.
né, das nossas vidas. Se a gente entender isso, a gente entendeu praticamente tudo. Tá bom, criançada? Fica o áudio do Vital. Desejo a vocês um excelente final de semana. Que Deus abençoe. Amanhã a gente já volta com mais um conteúdo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais.